Então hoje nós teremos a exposição do nosso irmão Luiz de Souza, que quase está nos abandonando, né? Trocando o nosso centro espírita. Já trocou, né? Mas é porque deslocamento, né? Que ele morava aqui perto, né? Agora ele se mudou, então está frequentando outro centro espírita, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, não é isso? Então, seja mais uma vez bem-vindo a essa casa sempre e que Jesus lhe inspire, agora e sempre. Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, nos encontramos aqui e podemos dizer desde o início assim que Deus sempre trabalha e direciona as nossas reuniões, os nossos estudos, né? A leitura falou sobre, num apanhado geral assim, para a gente cuidar dos tesouros, não deixar que a ferrugem invada esses tesouros que nós possuímos. Quer dizer, com o passar do tempo, nos acomodarmos, e aí a gente vai se afastando do trabalho, como disse o Fernandinho, né? Mas não é bem o caso, né, Fernando? E assim também na oração da nossa irmã Márcia também, e é mais ou menos assim sobre isso que nós vamos falar nessa noite, a respeito dos tesouros. São vários tesouros que Deus nos deu, nos presenteou com muitos tesouros. E esses tesouros, Ele colocou uma condição: dai de graça o que de graça recebestes. E é nesse sentido que nós vamos falar nessa noite. Isso implica... Tá certinho lá, não tá? Tá ligado aí já? Tá. Apareceu? Que ele deu no 3, né? Deu. Isso implica em várias coisas, né? Que são os dons que Deus nos deu. Então, fala sobre o dom de curar, as preces, as orações, então, as preces pagas. Nós vamos falar sobre os mercadores do templo ali e da mediunidade. A mediunidade é gratuita, onde nada deve ser cobrado. Mais ou menos por aí que a gente vai conversar um pouquinho, tá? A mediunidade é uma faculdade concedida por Deus às criaturas que nada pagam por ela. Ou seja, é um dom divino. Deus nos dá, nos presenteia para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, nos dá uma missão e nos dá essa tarefa, esse instrumento que é a mediunidade, para que a gente possa ser útil em relação ao nosso próximo, à nossa família, aos nossos parentes, aos nossos conhecidos, onde quer que a gente esteja, estar preparado para servir. E quando desenvolveu a mediunidade nos seus discípulos e os mandou trabalharem com ela em favor da humanidade, Jesus lhes disse: de graça recebestes, de graça dai. É por isso que dentro da doutrina espírita nada é cobrado, né? Até a água, né? Até aquela pequena contribuição para a gente poder repor lá, mas se não puder também, né, Fernando? Leva também, que é de graça. Então é tudo assim. Essa mensagem que Jesus deu, que ele falou isso, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então é importante a gente ressaltar isso, como a doutrina espírita segue aqueles mandamentos já conhecidos de todos nós, até mesmo e muito antes mesmo do surgimento da doutrina espírita.
Vejamos que a doutrina espírita passa a ser conhecida a partir de 1857. Mas Jesus falou isso lá para os apóstolos há mais de 2000 anos atrás. E o Mestre Jesus não somente recomendou o exercício gratuito da mediunidade, como também ele exemplificou, nada cobrando dos discípulos pelo desenvolvimento mediúnico que neles promoveu e jamais cobrando nada de ninguém por qualquer das obras espirituais que realizou, até mesmo as curas. Sabe que é interessante isso, porque às vezes a gente vê até instituições fazendo curso de mediunidade, mas só que é curso pago. Curso pago. E aqui na doutrina espírita não se cobra nada, por nenhum curso. Até foi falado há pouco, nos grupos de estudos que a casa mantém aí, e é tudo gratuito. E nas curas, no atendimento, nas necessidades que as pessoas têm, nada é exigido de ninguém, nada. Tá? E ao expulsar os vendilhões do templo de Jerusalém, deu enérgica demonstração de que não se deve comerciar com as coisas espirituais, nem torná-las objeto de especulação ou meio de vida. Tudo o que nós temos e podemos fazer em benefício do nosso próximo se resume nessa frase: dai de graça o que de graça recebestes. Porque o exercício mediúnico não pode ser cobrado. Vejamos, o trabalho que fazemos na vida terrena é com o corpo ou com o intelecto, e a paga que recebemos por ele se destina à nossa sobrevivência corpórea, ao atendimento das nossas necessidades físicas. Como cada qual tem sua capacidade ou aptidão, todos podem trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia, com exceção, lógico, das crianças, dos idosos, dos muitos deficientes ou enfermos. Mas todos nós temos um dom, além dos dons espirituais, os dons materiais. As coisas que ao longo das nossas sucessivas existências nós fomos adquirindo o desenvolvimento intelectual nas mais diversas áreas da atividade humana. Então, um é engenheiro, o outro é médico, o outro é terapeuta, o outro é pedreiro, e é por aí afora. Então, cada um tem uma maneira, uma especialidade com a qual ele pode obter o seu sustento. E aí sim ele vai cobrar pelo trabalho que executa, porque faz parte da manutenção da nossa vida como almas encarnadas. Mas no que diz respeito às atividades espirituais, aí nada pode ser cobrado. O trabalho com a mediunidade é uma situação então muito diferente. Trata-se de uma faculdade concedida gratuitamente por Deus. De graça recebestes, de graça dai. Enseja um trabalho que é espiritual e só se realiza com o concurso dos espíritos desencarnados. Isso acontece, por exemplo, quando nós adentramos ali a sala do passe. Então nós temos a pessoa sentada ali, recebendo o passe através da participação ali, do trabalho de um passista, de um médium passista, mas que ele está sendo amparado por um anjo, por um espírito, que transmite as influências, os fluidos necessários que aquela pessoa precisa para a recuperação da sua saúde, do seu equilíbrio, segundo então as necessidades da pessoa que aqui veio, segundo, porque é bom que a gente realce isso, segundo o mérito e segundo a vontade e o querer do nosso Pai Celestial para cada um, porque nós não somos nada, somos apenas instrumentos, mas nos especializamos, é importante isso. Mas nós não vamos fazer curso mediúnico aqui agora,
mas nos especializamos no trabalho que nós fazemos. Porque quando a gente recebe um dom, nós temos que fazer com que esse dom seja cada vez mais aprimorado no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos. Se somos médium passistas, exige de nós compromisso, e exige de nós participação, e exige conhecimento, estudo, adiantamento espiritual. E como que se dá? Com o nosso comportamento na nossa vida, né? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem no coração. Então, se eu vou transmitir um passe, eu também tenho que ter equilíbrio, paz, amor, vontade de oferecer algo de bom àquele que aqui veio buscar. Então, é preciso dedicação. Tem por finalidade fazer o intercâmbio entre o plano material e o espiritual, promovendo o esclarecimento, a ajuda mútua e a fraternidade entre os encarnados e desencarnados. Quando a gente vai fazer, aqui nós temos um trabalho de, há pouco eu ia falar, mas acho que é por causa da idade mesmo já, né? O atendimento fraterno veio agora, o atendimento fraterno, né? Aí digamos que eu estou passando por uma dificuldade e tal, e eu peço ali para o Fernandinho, eu queria ter uma conversa, um atendimento fraterno, expor uma dificuldade com a qual estou convivendo, e o Fernando vai me atender, né? Esse atendimento que se faz de todo o coração, de todo o coração, de toda entrega possível, com a vontade de ajudar a pessoa que aqui veio em busca de um amparo. Mas isso exige daquele que está fazendo o atendimento fraterno conhecimento da doutrina. É como quando a gente vai a um psicólogo, né? Como é que ele vai atender uma pessoa se ele não estudou nada? Ninguém é psicólogo sem estudar, né? E assim é na doutrina também. É preciso conhecer todas as nuances das dificuldades da vida, né? Então, precisa estar ao alcance de todos os seres humanos em geral, mas só pode ser exercida por médiuns, que são minoria na humanidade. Por que será que são minoria na humanidade? Os médiuns. Talvez que a gente pudesse dizer os verdadeiramente médiuns. Os verdadeiramente médiuns, né? Porque às vezes há situações que nós não estamos convivendo com aquilo que é real, o que não acontece dentro dos centros espíritas. Por isso que a gente tem que cuidar aonde a gente pisa, né? Os pobres poderão ter dificultado ou impedido o acesso ao esclarecimento, conforto e ajuda espiritual. Nós estamos falando isso aqui dos tempos antigos. Nos tempos de Jesus, antes disso e anos ainda à frente e depois, e por que não dizer ainda hoje, os pobres podem ter dificuldade para conseguir acessar alguém que lhe possa lhe oferecer esclarecimento, conforto e ajuda espiritual. Porque há muita especulação também, né? Muita digamos assim, vontade de a pessoa obter ganho financeiro. E aí a gente diz, volta sempre a repetir, dai de graça o que de graça recebestes. Então, para quê? Para que todas as pessoas, de todas as condições, seja pobre, seja classe média, rico, não importa, tem uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade espiritual, procure a casa espírita, que ela não faz acepção de pessoas, tá? Como o nosso Senhor também não faz. Os pobres, então, podem ter essa dificuldade no passado, hoje não. Hoje vem ao centro, existe um atendimento fraterno, existe um trabalho de paz, existe um trabalho de oração e de intercessão pelas pessoas cujos nomes estão anotados nos cadernos de irradiação, sem que nada seja devido por isso. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre dela fique privado
ou possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar, não tenho dinheiro para pagar uma consulta. Mas aqui não se fala em dinheiro, né? Não tive o consolo de receber encorajamentos e os testemunhos de ações de atenção dos que pranteio, porque sou pobre. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, tá? O médium, ao receber paga pelo trabalho dos espíritos, comete um ato imoral. E por ele estar cometendo um ato imoral, ele agrava a sua jornada espiritual, o seu crescimento espiritual. E por tudo que nós fazemos de bem aqui na Terra, nós recebemos recompensa, né? A recompensa do nosso bem-estar, da capacidade de que a gente tem de poder estar crescendo espiritualmente, encaminhando-se para as moradas celestiais. Mas quando nós não agimos assim, nós atrasamos essa nossa jornada. E as próximas encarnações, muitas vezes, são dificultosas. No transe mediúnico, somos apenas intermediários. Os espíritos é que intuem. São eles que falam, são eles que escrevem, são eles que ensinam, produzem fenômenos. Como vender o que não se originou de nossas ideias? Pesquisas ou qualquer outra espécie de trabalho pessoal. Aí quando você vai a uma reunião espírita, não existe nenhum compromisso financeiro. Você pode assistir um palestrante renomado, você pode participar de uma conferência, enfim, de todas as atividades onde nada é cobrado. Se recebemos paga, teremos que assegurar resultados, mas não poderemos fazer em se tratando da mediunidade. Vou repetir aqui: se recebemos paga, se alguém nos paga, nós teremos que garantir resultado por aquilo que nós estamos fazendo, por aquele trabalho, aquela atenção que nós estamos dispensando. Mas a mediunidade é uma faculdade fugidia, quer dizer, ela pode sumir de repente, né? Instável, com a qual ninguém pode contar com certeza, já que não funciona sem o concurso dos espíritos. Como se costuma dizer assim, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Eu posso estar aqui agora, orando ao nosso Pai Celestial, ao meu anjo da guarda, como todos vocês, né? Sentadinhos aí, mas orando ao seu anjo da guarda, aos bons espíritos, aqueles que já nos antecederam na jornada da vida, nossos pais, nossos avós, nossos filhos, muitas vezes, porque espírito não tem idade, mas filho que já partiu e às vezes já está mais adiantado do que nós, né? Quem que vai dizer que não? E estamos recebendo essa ajuda espiritual. E quando nós chegamos na casa espírita, então, e vamos receber um passe, vamos receber um tratamento nesse atendimento fraterno, e a espiritualidade vem nos intuir, ela vem nos intuir, né? Não é nós que intuímos. Então você não pode cobrar por uma coisa que não é sua, né? E a mediunidade, então, exige isso do médium, que a gente tenha compromisso com o nosso crescimento espiritual através das boas ações, da dedicação de amor ao próximo, de servir, de educar, de treinar as pessoas, enfim, tudo que a gente possa fazer de bom pelo próximo, né? Porque enquanto a gente não se prepara para servir bem, a mediunidade também pode desaparecer, tá? Porque ela não é nossa. Os bons espíritos não se prestam ao comércio mediúnico, pois não irão concorrer para a cupidez e a ambição do seu intermediário. E quando maus, também não gostam de ser explorados e nem sempre querem atuar. Não sei se alguns de vocês, de repente, já tiveram uma condição assim, de procurar alguma casa, né, algum centro espírita. Se é espírita não vai acontecer, né?
Mas se é um médium, aquele lá em tal lugar, ele faz consulta, ele orienta, ele recebe um espírito, assim, mas cobra pelo atendimento, como diz o outro, fuja dele, fuja dele, porque nada é garantido aí. Mediunidade é de graça, tá? Então está bem aqui, os espíritos também não gostam de ser explorados, porque eles vêm nos atender de graça, eles não ganham nada por isso, é pelo amor, pelo amor. E tudo que nós fazemos é por amor. Se não for assim, por ser um dom divino, Deus pode tirar a qualquer momento. E aí nós vamos estar diante de uma pessoa que faz aquilo, mas enganando o seu próximo, tá? E a gente acaba sendo iludido. E muitas vezes se afasta. E aí diz, eu não creio, porque eu fui lá e não adiantou nada. Não, você não estava no lugar certo, né? Procure uma casa espírita idônea, e aí você vai ser atendido. E eu volto sempre a repetir, vai ser atendido de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que o nosso Pai Celestial tem para as nossas vidas, de acordo com o nosso merecimento, sabe? A condição. E se a gente tiver o desejo de se melhorar. É interessante porque muitas passagens de Jesus, me lembrei agora, muitas passagens de Jesus, ele nos fala, e sempre nos colocando com uma condição, se forem bons, se forem amados, e vai por aí fora. Você vai ler lá na Bíblia, nos Evangelhos, e você vai encontrar sempre uma condição. Explorar então a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa de que realmente não se é dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Como os bons espíritos não se prestam a esse comércio e se afastam, os que ficam junto do médium mercenário quer dizer aquele que negocia esse atendimento, ou ambicioso, são os espíritos levianos, pseudo-sábios ou até malévolos, espíritos não bons. Ele está enganando aquele que se diz médium e, por consequência, aquelas pessoas que estão ali estão sendo enganadas, mas no mínimo ignorantes. O médium que vende seu trabalho mediúnico expõe-se à influência dos espíritos inferiores, dos quais se faz comparsa e cúmplice, e com isso compromete sua situação espiritual presente e futura. De repente a gente poderia estar falando muitas outras coisas. E por que abordamos esse assunto? Para que a gente realmente compreenda as coisas como elas são. Então, quando você vem à casa espírita, você vê que há responsabilidade, há compromisso, há desejo de entrega, há desejo de servir e não de explorar qualquer pessoa que seja, Lançaremos descrédito, quer dizer, não vamos acreditar na mediunidade ou no médium, quando nos fazemos pagar pelo exercício mediúnico. Acarretamos descrédito, quer dizer, nós promovemos esse descrédito, sobre nós mesmos e para o intercâmbio espiritual. Sobre nós mesmos, porque não estaremos sendo bem falados, sabe? Não estaremos sendo bem falados. Quando você cobra, as pessoas não obtêm o resultado espiritual, você acha que estarão falando bem de nós? E cada falatório mal, isso chega nos ouvidos do Senhor também. O que aquele meu filhinho está fazendo lá, com aquele dom que eu dei para ele? Um dom maravilhoso que eu coloquei na mão dele. Está se aproveitando das pessoas? Aí retira a mediunidade e ele passa então a ser aquele charlatão que se faz passar por médium. Pior que sofre obsessão, E sofre obsessão. Então isso traz grave prejuízo para o progresso moral da humanidade, pois desacreditando da manifestação mediúnica, a humanidade perde sua fonte de informações, conforto e ajuda espiritual.
A ignorância, o abuso, a exploração e o charlatanismo foi que levou Moisés a proibir a mediunidade. E muitas vezes, de repente, quando você falar isso, alguém vai dizer para você, mas isso aí não é certo, porque está na Bíblia. Moisés proibiu falar com os espíritos. Mas era exatamente por isso, por causa dos que se aproveitavam das pessoas. Aí Moisés proibiu o intercâmbio com o mundo espiritual. Uma proibição necessária naquela época. Tá? O Espiritismo, compreendendo a feição honesta do fenômeno, elevou a mediunidade ao grau de missão. Então é missão. E a partir desse instante que nós compreendemos isso, essa é a minha missão. E cada um tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem um grau de mediunidade. Todos nós somos médiuns. Em estágios, em situações diferentes, mas somos. Pensa naquela mãezinha que tem lá o seu filho doentinho e está ali com ele no colo, né? E o neném chorando, e ela com aquela paciência toda está ali embalando, acariciando, né? Essa mediunidade que muitos não têm. Muitos não têm. Mas ela é mãe. Mas Deus deu aquele dom para ela. Né? A paciência de você conversar muitas vezes com um filho adolescente rebelde. Muitos pegam e levam para o psicólogo, né? De repente é mais fácil, o psicólogo vai tratar. Mas em casa, como é que você está tratando o seu adolescente? A paciência de sentar, de conversar. E hoje em dia até é mais difícil, porque hoje em dia o pai e a mãe estão ali ligados no celular também, né? Tá? Esse celular que tira o tempo da gente, em vez de estar sentado à mesa conversando, não estão, família toda ligada no celular. Infelizmente as coisas são assim, né? Mas todos nós temos essa capacidade de ensinar, de promover o ensino. Então, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Está lá no Evangelho. Quando um médium dá seu tempo ao público, dizendo que o faz no interesse da causa espírita, mas não pode dá-lo de graça, perguntamos com Kardec. Acho que eu tenho que repetir essa pergunta, para ficar bem claro. Quando um médium dá seu tempo ao público, dizendo que o faz no interesse da causa espírita, mas não pode dá-lo de graça. Quer dizer, não, eu dou meu tempo ao exercício da mediunidade, mas não posso dar de graça. Porque, olha, eu tiro boa parte das horas do meu dia para atender as pessoas. Como é que é, daí? Ele está procurando uma justificativa para tirar alguma vantagem, né? Perguntamos então com Kardec, mas será no interesse da causa ou no seu próprio cuidado o que ele faz isso? E não será porque eles entrevê aí uma ocupação lucrativa? Por este preço encontram-se sempre pessoas devotadas. Lá na casinha, lá na casa do seu fulano de tal, lá, ele faz consulta, ele receita remédio, mas não, ele é espírita. Não, ele não é espírita, ele nem vem na casa espírita. É porque ele faz consulta, porque ele recebe uma entidade. Ele é espírita? Não, ele não é espírita. Espírita é aquele que estuda a doutrina espírita e conduz a sua vida de acordo com os preceitos e ensinamentos espíritas, né? Aí o que acontece? Só que ele cobra R$100 a consulta, né? Mas as ervas que ele receita, bate tudo certinho. Agora, até quando será que vai bater, né? Isso nós não estamos falando nada de irreal, né? Tá? Então, quando o médium, observemos que paga não é somente dinheiro, mas tudo aquilo que represente remuneração, lucro, vantagem, satisfação da vaidade e do orgulho. Opa, até isso é considerado como paga, Fernando. Eu sou bom, né? Eu só recebo espírito de luz, né? Eu sou o melhor aqui, né?
ele já está recebendo a sua parte. De graça recebestes, de graça dai, e quando chegar no mundo espiritual, ó Senhor, eu servi na tua obra. Quando? Não, eu vim aqui agora para receber o meu quinhão, né, meu galardão. Não, mas você já recebeu. Cada vez que você colocou a mão sobre uma pessoa, deu paz, e você se sentiu tal, você já recebeu. Seu ego foi satisfeito. Né? Não tem mais o que Deus lhe deva, vamos dizer assim, nesse momento. Não existe mais nenhum compromisso aí, né? Você já está remunerado. Quem não tiver com o que viver, procure recurso fora da mediunidade. É isso que a doutrina nos ensina, é isso que nós vivemos, isso que nós praticamos. Quem não tiver com o que viver, procure recurso fora da mediunidade. Voltando. Mas eu entrego todo o meu tempo, atendo 3 vezes por semana, o dia todo. Mas a mediunidade não é para ganhar dinheiro. Tá? Você vai ter que procurar algum serviço material na vida secular para manter a sua vida. E dedique o tempo que você puder, então, aquele tempo que lhe sobrar, né, para atender as pessoas que precisam. Se quiser, consagre-lhe materialmente o tempo disponível. Se você tem necessidade, consagre-se ao seu trabalho, à sua profissão, tá? Mas que a manutenção da sua vida, as exigências que a vida lhe traz, da manutenção da família, tudo, seja feito através de uma ação material, não espiritual. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dela de quem faça escabelo, quer dizer, tomar vantagem, né? Kardec está com a razão e podemos aduzir que a gratuidade do serviço no meio espírita tem assegurado o afastamento das pessoas interesseiras e mal intencionadas. É uma proteção, é uma barreira, sabe, que se faz na casa espírita. Daí vem algumas pessoas que têm dom. É pior que tem, né? Tem o dom. Mas quando chegam na casa espírita, não conseguem ter satisfeito aquele desejo, aquela vontade, aquilo que os moveu a buscar a casa espírita, porque eles achavam que eles pudessem ter alguma vantagem, até mesmo naquela que se fala ali do egoísmo, do ego, né? E aí acabam se afastando. E aqueles que permanece aquele grupo unido, pequeno, mas é isso que a espiritualidade quer. Pessoas realmente comprometidas, né? Desprendimento e desinteresse exigidos valem como um dispositivo de segurança para o movimento espírita. A respeito da remuneração espiritual, todo bem que fazemos sempre tem uma recompensa espiritual. É ou não é verdade? Todo bem que fazemos sempre tem uma recompensa espiritual. Como que se dá isso? Vamos pensar um pouquinho, né? Afirmou Jesus que digno é o trabalhador do seu salário. E a lei de ação e reação sempre dá às criaturas segundo as suas obras. Então, quando a gente se dedica ao bem, ao próximo, sempre haverá uma forma de sermos recompensados. Claro que a gente não vai sair por aí agora fazendo bem, porque esperando recompensa divina, né? Mas eu vou dizer assim, quantas vezes, sabe, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, como você também se relaciona dentro da sua família, na relação com os filhos, com os pais, no convívio social, no trabalho. Quantas vezes já aconteceu na nossa vida de repente você estar num passeio, numa viagem, ou até mesmo para atravessar uma rua, e acontece um acidente que você estava, como diz assim, na reta ali para que fosse consigo, e não é, né? Quantas vezes, de repente, ia tomar um avião, que é o exemplo mais comum, né? Ia tomar um avião, e há um fator qualquer que lhe desvia e você não toma aquele avião, e acontece um acidente com aquele avião. Se você tivesse embarcado, teria embarcado também junto, né?
sabe? A proteção divina, proteção divina. Quantas vezes nós, de repente, somos, assim, convidados a um erro qualquer, porque somos seres humanos, e a espiritualidade maior nos desvia. Que o mal poderia nos atingir, mas eles se desviam. Por quê? Porque quando nós vigiamos, eles também vigiam por nós. Vamos lá. Assim, o médium que exerce sua faculdade, como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, não deixará de receber um natural salário espiritual. Um natural salário espiritual. Pois conseguirá resultados felizes como estes: pagar suas dívidas espirituais. Quem é aqui que não tem dívida espiritual? É uma oportunidade de a gente pagar nossas dívidas do passado, fazendo bem, praticando bem, oferecendo amor, né? Então, pagar suas dívidas espirituais anteriores, pelo bem que ensejar com seu trabalho mediúnico, e adquirir méritos para novas e melhores e maiores realizações. E é assim que nós vamos crescendo espiritualmente. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dá um testemunho disso, lembra? Pedro e João estavam indo ao templo para orar. Eles foi trazido um homem que era coxo de nascença. Ele era colocado à porta do templo para pedir esmolas. E quando eles iam entrando no templo, pediu-lhes esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Veja, essas coisas estão lá desde 2000 anos atrás. Será que nós já aprendemos, né, essas lições? Pedro e João estavam indo ao templo. Ali estava um coxo, um homem com dificuldades para andar, né? E ele era coxo de nascença. E ele era colocado, as pessoas traziam ele para ele ficar ali à porta do templo esmolando. E quando Pedro e João iam entrando no templo, ele pediu esmola para eles. E Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Isso aqui eu acho sempre assim fantástico quando eu leio isso aqui. E eu quero dizer para vocês que a gente não tem essa capacidade, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E olhou para eles, esperando então receber deles alguma coisa, né? Porque Pedro disse: olha para nós, né? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Essa frase é linda por demais. O que eu tenho, isso eu te dou. O que nós podemos dar para as pessoas que nos procuram? O que eu tenho, isso eu te dou. Sabe? Para a gente refletir sobre isso. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quero crer que nenhum de nós, de repente, tem essa capacidade, né? De Pedro, de João. Estamos muito longe disso. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Quantas vezes alguém pede uma esmola para nós, à porta de um supermercado? Eu já não tenho nada, já vai estar despachando, já, né? Para não incomodar, né? E a gente trata muitas vezes essas pessoas assim, com desdém, né? Quando a gente deveria parar e ter um tempo para conversar. Não tenho prata, não tenho dinheiro nenhum, mas eu quero te abençoar. Posso orar por você, né? Posso te entregar uma palavra, e aí você conversar. E a pessoa sai renovada, tá? E sai louvando e agradecendo a Deus. Como disse o Fernando, aqui tem os livros espíritas, tem outros não espíritas, mas que são livros de autoajuda, e nós podemos ser quantas vezes a autoajuda de alguém, né? E disse Pedro:
por que olhais para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Se por nossa própria virtude fizéssemos andar esse homem, olha, não é nossa, mediunidade não é nossa, tá? Não é nossa. Olha Pedro falando aí, tá? Se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem, é pela fé que vem por ele que isso acontece. Ele deu perfeita saúde a esse homem, ele, não Pedro nem João, né? Não foi eu, não foi você, foi os bons espíritos que estavam conosco naquele momento. Então Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Tem som? Simão Bar Jonas, pela autoridade dos santos assim de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas sede antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. É pela fé nele, né? O Senhor os capacitou, de graça recebestes, de graça dai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Já vos não chamarei servos, porque essa frase também é linda demais. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, e porque Ele nos deu conhecer essas verdades espirituais, é que nós estamos aqui, realizando o que Ele recomendou. De graça recebestes, de graça dai. Obrigado pela atenção de todos, e tenhamos um bom final de semana em nome de Jesus. Era essa mensagem que nós queríamos deixar para vocês. Prece de encerramento então, Senhor Luiz. Tá bom? Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradeçamos por tudo que o Senhor tem nos ofertado e dispensado para as nossas vidas até o presente momento. Pai amado e querido, nós te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, que tu tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade desse encontro, Senhor, de estarmos aqui meditando nos preciosos ensinamentos que tu tens reservado, Senhor, para nós. Obrigado por tudo, Senhor, e abençoa-nos, Senhor, na nossa caminhada, segundo aquilo
que nós precisamos, segundo aquilo que Tu tens no Teu coração para as nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. No precioso, santo e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja.